Hoje, nós vamos apresentar a primeira reconstrução de um dinossauro de grande porte feita no Brasil. Trata-se do Machacalissaurus topai, um dinossauro do grupo dos titanossauros que media 13 metros, pesava 9 toneladas e foi encontrado na cidade do Prata, no estado de Minas Gerais. Daí o seu nome, Dino Prata. Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que os fósseis encontrados durante a escavação foram trazidos. O professor e paleontólogo Alexander Kellner idealizou e coordenou o projeto de escavação, preparação, estudo e reconstrução desse gigante brasileiro, numa parceria Museu Nacional e FAPERJ. O Museu Nacional é uma das mais antigas e tradicionais instituições de ensino e pesquisa do nosso país. Ele foi criado em 1818 por Dom João VI, quando da estada da família real portuguesa aqui no Brasil. O museu vem se destacando em diversas frentes, tais como pesquisa científica, educação, exposições públicas e guarda de coleções. A ideia de se montar um dinossauro, na verdade, ela é bem antiga no Brasil. Vários pesquisadores, bem mesmo antes do nosso projeto, já tinham essa vontade de construir o primeiro dinossauro de grande porte do nosso país. Mas para você fazer isso, você precisa de duas coisas principais. A primeira é o material, você precisa de um animal relativamente completo, e segunda, as condições financeiras. No nosso caso, com a descoberta do Machacalissaurus topai, também conhecido como Dino Prata, nós conseguimos isso. Nós achamos um esqueleto quase completo desse grande dinossauro, que alcançava 13 metros de comprimento, e nós também tivemos as condições financeiras para fazer essa montagem. Os dinossauros habitavam a Terra há milhões de anos atrás. Os ossos de dinossauros são encontrados em estado fóssil, e o professor Kellner vai explicar para a gente o que são fósseis. Ossos de dinossauros são fósseis, e fósseis são todos os vestígios ou os restos orgânicos de animais que viveram há milhões de anos atrás e que estão preservados nas rochas. O processo principal é que logo depois que o animal morre, ele tem que ser soterrado rapidamente para evitar que ele apodreça ou então que animais carniceiros se alimentem dele. Então, basicamente, o que acontece? Todo o esqueleto é constituído pela parte orgânica e pela parte mineral. Então, durante os processos que envolvem a fossilização, a parte orgânica sai e a parte mineral fica preservada. Isso que faz com que eles sejam encontrados nas rochas. A reconstrução do Machacalissaurus topai envolveu uma grande equipe, formada por paleontólogos, zoólogos, museólogos, paleoartistas, técnicos e estagiários, que durante 1 ano e meio se dedicaram a vencer as várias etapas do desafio desse trabalho pioneiro. Agora a gente vai acompanhar o passo a passo dessa reconstrução. A reconstrução do Machacalissaurus topai, nós usamos a paleoarte. E o que vem a ser paleoarte? É justamente a união da arte e a ciência. São várias técnicas na paleoarte. Nós usamos todas na reconstrução desse animal. Uma delas, por exemplo, foi o grafite, que vem a ser o desenho simples dos ossos, para que nós pudéssemos ter uma forma geral do esqueleto do animal. Depois nós passamos para computação gráfica, que nos permitiu um estudo mais apurado da forma e do movimento desse animal, né? E, finalmente, passamos para a reconstrução esculpindo os ossos desse animal. A paleoarte serve à divulgação científica, aproximando a paleontologia do público e revelando um mundo pré-histórico, que de outra forma permaneceria abstrato demais para os leigos, existindo apenas na imaginação dos pesquisadores e nas publicações científicas. Mesmo o nosso Dino Prata sendo um dos dinossauros mais completos que nós já encontramos no nosso país, ainda faltavam algumas partes do seu esqueleto. Essas partes elas foram reproduzidas através de uma técnica de escultura e então todos os vazios foram sendo preenchidos. Quando o fóssil é encontrado, nunca está 100% completo. Na melhor das hipóteses, 90%, 80%, 70% de todos os ossos que o animal possuía são achados.
E aí entra o trabalho do paleoartista, que através das suas técnicas de escultura e usando diversos materiais, tais como poliuretano, fibra de vidro, isopor, massa de modelar, ele tem a tarefa de reconstruir os ossos que estão quebrados e esculpir aqueles que faltam no animal. E ele começa, então, a partir de dados científicos fornecidos pelos paleontólogos, reconstruir o animal, baseado em anatomia comparada, baseado em animais de espécies parecidas ou de grupos parecidos, e através da técnica de escultura, os ossos são reconstruídos. Bom, essa peça aqui ela é um osso sacro, é a parte sacral do dinossauro, e ela é uma peça de muita dificuldade de ser realizada, porque tem muito detalhe, muita reentrância. Inclusive, eu tive que ir lá no DNPM, no Museu da Ciência e da Terra, e olhar para essa peça que está lá no museu do DNPM e fazer essa maquete aqui, né? Essa maquete de massa de modelar, para podermos ter uma referência, porque é uma forma muito intrincada. Então, por foto, somente por referência fotográfica, não seria possível fazer. A partir dessa maquete aqui é que nós estamos realizando a peça em escala ampliada desse osso sacro. O processo de moldagem tem início a partir de uma peça fóssil ou esculpida. Nós colocamos uma barreira em volta da peça de massinha de modelar e pincelamos várias camadas de borracha de silicone que se sobrepõem. Intercalando-se essas camadas de borracha de silicone, nós colocamos tecido de gaze para que esse silicone tenha flexibilidade suficiente de forma que ele não rasgue. Essa questão da espessura do silicone é importante porque ele vai determinar a sua durabilidade de acordo com como ele é feito e também o custo financeiro, porque se você tiver muitas peças para fazer, é importante controlar a quantidade de material que você usa. Como esse molde será confeccionado vai depender do que você está moldando. Se for uma peça relativamente simples, ele vai ser feito em duas partes, como se estivesse fazendo uma forma de ovo de Páscoa. São pinceladas, então, camadas de borracha de silicone sobre a peça, intercalando-se camadas de tecido de gaze. Quando um lado está todo pronto, nós viramos a peça, colocamos a barreira de massa de modelar, iniciamos o mesmo processo de borracha de silicone, gaze. Nós, então, fechamos essa peça, essas duas bandas do molde, como se fosse um ovo de Páscoa. Quando as duas partes estão prontas, as partes de silicone, elas recebem uma camada de resina de poliéster intercalada com um tecido de fibra para dar rigidez a essa resina de poliéster e também para servir de sustentação para o molde, porque a borracha de silicone, mesmo endurecida, ela fica maleável. Depois que nós fizemos, então, essas duas caixas que envolvem o silicone, a borracha de silicone, nós então abrimos a peça, retiramos o que está dentro do molde, que pode ser o fóssil ou a escultura, e damos início ao processo de replicagem. Já a replicagem, como o próprio nome diz, é fazer uma cópia do objeto que foi moldado, como pode ser observado nesse objeto aqui. Isso aqui é uma cópia de uma vértebra cervical. Nós pegamos o molde, abrimos o molde e dentro dele pincelamos várias camadas de resina de poliéster, intercalando camadas de tecido ou fibra de vidro. A importância da fibra ou tecido é dar rigidez à resina de poliéster. A resina de poliéster, depois que endurece, é extremamente resistente. Contudo, se nós adicionarmos a ela camadas de tecido ou fibra de vidro, nós poderemos ter uma peça leve, fina e um material resistente como essa peça aqui. A gente procura, através das técnicas de replicagem e moldagem, fazer como se fossem formas para fazer várias outras cópias desse fóssil. E o motivo é muito simples, Dinoprata original só tem um. Tendo mais exemplares, nós podemos então expor esse dinossauro em outras partes do nosso país.
As réplicas passam pelos processos de acabamento. As rebarbas são aparadas para que possam ser lixadas, polidas e posteriormente pintadas. Pode parecer brincadeira, mas o sonho de todo paleontólogo, quando ele vai para o campo, é encontrar um esqueleto completo. E não tem jeito. Para a gente, se a gente não encontra pelo menos um pedaço ou parte do crânio do animal, a gente nunca vai considerar o material completo o suficiente. No caso específico do projeto do Dinoprata, nós tivemos muita sorte. Nós encontramos um pequeno pedaço, um pequeno fragmento do crânio desse animal. Pode não parecer muita coisa, mas esse pequeno fragmento da cabeça do nosso Dinoprata revelou informações importantíssimas. Revelou a forma dos dentes e com isso nós descobrimos que eles eram muito semelhantes a de uma forma africana chamada Rapetosaurus. E foi com base nesse pequeno pedaço e no crânio de Rapetosaurus que nós fizemos a reconstrução da cabeça do nosso Dinoprata. Bem, a reconstrução do crânio do Machacalosaurus topai foi um desafio à parte, porque nós nos deparamos com dois grandes problemas. O primeiro é que o crânio é uma peça muito importante para se identificar um animal e, portanto, ele precisava ficar o mais cientificamente correto possível. E o segundo é que nós, infelizmente, só tínhamos um fragmento de mandíbula com alguns dentes associados desse animal. Porém, para nossa sorte, esse fragmento foi muito importante para se comparar a outros animais aparentados a ele e assim pudemos descobrir a possível forma desse crânio. Até que ficou boa, não ficou? Outras partes do esqueleto do nosso Dinoprata também revelaram informações importantíssimas, como, por exemplo, as vértebras caudais. Essas vértebras caudais elas têm uma construção única, onde você tem essa parte posterior quase em formato de meia bola que se encaixa numa depressão na vértebra seguinte. Esse tipo de encaixe é único e pertence a um grupo de dinossauros chamado de Titanossauros, que viveu não apenas no Brasil, como em outras partes da América do Sul e até mesmo na África e na Índia. Além disso, o estudo de diferentes partes do esqueleto, conjugado com a rocha onde o nosso dinossauro foi encontrado, nos apresenta um monte de informações, tanto de como o animal vivia, onde ele vivia e até mesmo do que aconteceu com ele após a sua morte, como a colega Deise vai apresentar em seguida. Uma análise detalhada do fóssil e da rocha onde esse dinossauro foi encontrado permitiu que nós obtivéssemos vários dados interessantes. Em alguns ossos, nós encontramos perfurações que correspondem a marcas de dentes de animais carniceiros, nesse caso, a dinossauros carnívoros. É hora de juntar as peças e montar o esqueleto do grande dinossauro. E novas parcerias foram buscadas, novas soluções encontradas. É aí que entra o polo náutico. E para lá, viaja o nosso dinossauro. O Polo Náutico é um núcleo do Departamento de Engenharia Naval da UFRJ, que trabalha pelo desenvolvimento da indústria náutica no Brasil. No Polo Náutico será criada a estrutura que irá juntar as peças esculpidas e moldadas. Bom, para nós aqui do Polo Náutico, essa história começou quando o Alex nos procurou com um problema, e esse problema era montar a estrutura para suportar a réplica dos ossos de um dinossauro que o Museu Nacional tinha encontrado e precisava colocar na exposição. Era uma maneira também de contribuir para desenvolver a exposição do museu, que tem uma grande importância para a universidade e para a cidade do Rio de Janeiro. Quando o coordenador do Polo Náutico, Fernando Amorim, me chamou e disse que nós tínhamos que montar uma estrutura no dinossauro, eu fiquei preocupado porque eu não sabia como seria essa estrutura. Chegamos à conclusão que teria que ser uma estrutura leve, resistente, né, e maleável. E por isso nós decidimos fazer a estrutura em PVC, fibra de vidro e resina de poliéster. A montagem do dinossauro foi feita com uma técnica nova usando PVC para estruturação interna. A gente fez esse trabalho junto com o Jonas Moro do Polo Náutico.
diferente dos trabalhos anteriores, que normalmente a gente fazia essa estruturação interna com ferro, quando o resultado final era um material muito mais pesado e, digamos, para a montagem aqui no Museu Nacional, era muito mais interessante esse material leve e que desse muito mais segurança ao esqueleto de forma completa. Quando as peças do dinossauro chegaram no Polo Náutico, eu e a Morrini verificamos que somente com as conexões não seria possível fazer a montagem. Então nós tivemos então que moldar todos os tubos, né, com um jato de ar quente para que ele pudesse entrar por dentro dos ossos, né, e fazer uma estrutura, ficar mais maleável a estrutura. E depois disso nós ainda colocamos poliuretano expandido para que os tubos ficassem fixados na estrutura dos ossos e não se pudesse mexer mais e dar mais resistência na hora da montagem, da desmontagem e, posteriormente, o transporte. Quando a gente chegou nessa etapa, a gente já sabia que estava na reta final do trabalho, mas a gente nunca imaginou que ia demorar tanto tempo. Isso aconteceu justamente porque as peças foram modeladas separadamente. Então, quando a gente foi unir para botar a estrutura interna do PVC, a gente viu que elas não encaixavam perfeitamente. E a gente teve um grande trabalho em desmontar, armar de novo, fazer corte, fazer ajuste, colocar mais resina, colocar mais fibra de vidro, justamente para o esqueleto ter uma aparência uniforme. Acho que todos podem imaginar a dificuldade que é montar um dinossauro de 13 metros. Nós até que já tínhamos alguma experiência anterior com o nosso Santana Raptor, mas esse não passava de 2 metros. Nós chegamos a ter alguns pequenos problemas de montagem, de peça que não encaixava bem, mas conseguimos resolver tudo isso. No final das contas, nós tivemos um projeto com extremo sucesso e o fator principal foi a nossa equipe. Pessoas que nunca tinham montado um dinossauro antes, que entraram nesse projeto com o coração. E eu incluo todos os nossos paleoartistas, os nossos estudantes, os nossos estagiários. Também foi algo inédito para eles. A pintura do esqueleto do Machacalissaurus topai também foi um grande desafio, porque nós precisávamos recriar com o máximo de exatidão científica possível os tons originais do esqueleto. Bem, nós sabemos que os ossos fossilizados tendem a ficar um pouco parecidos com os dos tons do sedimento onde ele foi encontrado devido ao processo de fossilização. Portanto, nós tivemos que usar diversas tintas acrílicas e pigmentos até que pudéssemos atingir esse tom. Mesmo com todo o planejamento, no final nós tivemos que dar uma acelerada no processo. Tanto é que nós conseguimos alguns carros do Museu Nacional e da UFRJ e transportamos todas as réplicas desse nosso dinossauro para que ele pudesse ser montado no Museu Nacional. E felizmente contamos com a ajuda de São Pedro, porque nesse dia não choveu. Quando nós chegamos com os módulos do dinossauro no museu, nós colocamos estes módulos encaixados numa base de metal que já estava pronta para que ele ficasse melhor estruturado e desse mais equilíbrio no final da montagem geral do dinossauro. No trabalho de reconstrução paleontológica, é importante também criar um ambiente para a peça que será exposta, o chamado paleoambiente. Paleoambiente é um ambiente que existiu no passado, na época em que o animal viveu, e que é reconstituído com base em estudos da estrutura e da composição das rochas desse sedimento em que o animal foi encontrado. Para complementar o paleoambiente no qual o dinossauro vivia, foi reconstituída uma lagoa temporária controlada por rios, com gastrópodes, que são pequenos caramujos de água doce, nas suas margens. Estes organismos foram encontrados na mesma localidade dos fósseis do dinossauro, que é a formação adamantina da Bacia Bauru. A museologia se utiliza de várias técnicas oriundas da cenografia,
do plastimodelismo, de miniaturas, para fazer coisas que possam transmitir para o público uma ideia clara sobre aquele acervo que está exposto. Então, além do mostruário ter que dar uma ideia do qual era o paleoambiente, nós vamos utilizar técnicas de iluminação, de circulação que induzam o público a se aproximar de uma determinada peça, olhar e ter, a partir daquela observação, informações sobre o que está se tentando mostrar naquele paleoambiente ali. A reconstrução do Machacalisaurus topai foi feita para ser exposta na forma de seu esqueleto. Mas outras técnicas também podem ser usadas na paleoarte, como a reconstrução em vida. Então, reconstrução em vida é um processo em que a gente tenta mostrar para o público como era o animal quando ele existiu. Para isso a gente reconstrói toda a musculatura e a pele e também cor do animal e tenta dar uma ideia de como seria a sua forma quando ele existiu. Algumas pessoas poderiam se perguntar, mas para que montar um dinossauro? Vejo, por exemplo, a minha atividade, que é a de um paleontólogo, que é relativamente fácil, ou talvez nem tão fácil assim. Mas, enfim, o que eu tenho que fazer para justificar o meu trabalho é ir a campo, procurar os fósseis e, através dos fósseis, mostrar um pouquinho dessa diversidade da vida que existiu no nosso planeta. Mas é justamente a oportunidade de montar um dinossauro que fez uma grande diferença no projeto Dinoprata. Além da gente apresentar dados novos para o conhecimento científico, nós pudemos, através desse dinossauro, mostrar o que ele representa para a população. E é sempre bom lembrar, os dinossauros, eles atiçam a curiosidade das pessoas, o que é extremamente sadio. E através dessa curiosidade, as pessoas vêm para o museu. E ao vir para o museu, elas têm a oportunidade de se deparar com outros ramos da ciência, como geologia, zoologia, botânica, meteorítica e assim por diante. E ao adquirir esse conhecimento dessas outras áreas científicas, elas aprendem um pouquinho mais sobre o mundo que as cerca. O Machacalisaurus topai, ou Dinoprata, brilha agora no Museu Nacional como uma de suas maiores atrações, entusiasmando igualmente adultos e crianças. O sucesso de público do dinossauro dá ensejo a novos projetos de reconstrução de animais de grande porte, incentiva nos jovens o hábito de vir a museus e cumpre assim um importante papel de difusão da ciência junto à sociedade brasileira.